Essa semana foi uma semana, para mim, um pouco difícil. Eu não sei se já aconteceu com os irmãos, de você, de repente, desanima e diminui o tempo de oração, diminui o tempo com Deus, e parece que Deus não está ouvindo, parece que Deus está distante, parece que Deus não está respondendo. E nós somos assim. Se você é normal, você é que nem eu. Eu me considero normal, né? Ou eu sou normal, né? E nós somos assim, quando vem uma angústia, quando vem um problema grande, nós oramos mais. Não é verdade? Quando está tudo normal, a gente ora. Mas quando vem um problema, quando vem uma dificuldade, a gente ora mais. Quando aumenta a dificuldade, a gente ora mais ainda. E mais. E mais. Mas de repente, você começa a diminuir. E essa semana estava acontecendo isso. Até quando eu recebi um pedido de socorro, vamos dizer assim, lá do meu cunhado. Eu queria que vocês viessem. E ele está no hospital. E eu fiquei pensando, como é difícil esse assunto da oração, né, Arlindo? Como é difícil nós nos engrenarmos com esse assunto, com essa prática de oração. E nós vamos ler uma parábola que Jesus falou, que está aqui no capítulo 18, a partir do versículo 1, você vai acompanhar aí, e eu vou ler. Antes de ler, vamos orar? Vamos orar, abaixa sua cabeça. Senhor, nós vamos ler a Tua palavra, nós vamos ouvir a Tua palavra, e nós queremos ouvir a Tua palavra. Nós queremos não só ouvir a Tua palavra, mas queremos exatamente ouvir, escutar aquilo que o Senhor tem pessoalmente para cada um de nós, nessa manhã. E nós pedimos, Senhor, tem misericórdia, fale conosco, fale com cada um de nós. Nós queremos pegar essa palavra, praticar essa palavra, guardar essa palavra, para não mais pecarmos contra o Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Fala para a pessoa que está do teu lado o que disse Jesus e o que fala a parábola. Fala para nós orarmos sempre e não desanimarmos. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, me amola, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará a justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé
na terra. Deus não tem nada a ver com esse juiz. Deus é completamente diferente desse juiz. Esse juiz, ele era iníquo. Ele não temia Deus. Aquela viúva estava em cima dele para ele julgar a sua causa, mas ele deixou passar, de propósito. E ele só atendeu aquela mulher por causa dele mesmo. Ele só atendeu aquela mulher para ficar livre dela. Deus não tem nada a ver com esse tipo de pessoa. Deus é nosso Pai. Você crê nisso? Deus nos ama. Deus quer ouvir a voz de cada um dos seus filhos. Deus olha para nós, nos conhece pelo nome. E nós vamos fazer um passeio para vermos algumas orações de Jesus. Eu acho que você concorda comigo, Jesus era um homem de oração, não é? E você vai ver. Nós vamos lá para o capítulo 3, versículo 21 de Lucas, mas é tudo em Lucas, tá? 3, 21. E nós vamos ouvir as mulheres lendo esse versículo, 21 e 22. As mulheres fiquem em pé e leiam para que nós possamos ouvi-las. Primeiro ponto, 3, 21, primeira oração de Jesus. Amém. Gente, é o batismo de Jesus. Será que Jesus precisava ser batizado? Para que serve o batismo? Por que você foi batizado? Por causa dos pecados, não é? Por causa da nossa rebeldia contra Deus, por causa dos nossos pecados, as consequências dessa rebeldia, e porque nós precisamos do Espírito Santo. Jesus não tinha pecado, mas Ele deu o exemplo. E Ele deu um Senhor do exemplo. Aqui diz assim: aconteceu que ao ser todo o povo batizado, ou seja, estava muita gente sendo batizado, também foi Jesus. E estando ele a orar, veja bem, estando ele a orar, desceu o Espírito Santo em forma de pomba. E aí uma voz se ouviu: este é o meu filho amado, no qual tenho prazer. Este é, o que Jesus estava fazendo? Orando. Orando. Porque a oração para Jesus era a comunhão que ele tinha com Deus, com o Pai. A oração de Jesus era todo momento. A oração de Jesus era o andar com o Pai o tempo todo. A oração de Jesus, nós podemos dizer que era o respirar espiritual do Filho de Deus. O cristão, ele deveria pensar e sentir isso, nós como cristãos, que a nossa oração não é simplesmente: Senhor, abençoa isso aqui, perdoa os nossos pecados e tal, e, não é? Senhor, eu me escondo atrás da cruz de Cristo. Senhor, perdoa a multidão dos meus pecados. Não,
Oração, antes de tudo, é a comunhão que nós devemos ter com Deus no dia a dia. E isso se chama adoração. O homem que adora é aquele que anda com Deus. E que toda hora pode falar com Deus, todo momento está falando com Deus. Jesus estava no momento de sendo batizado. Apesar de não ter pecado, ele estava mostrando que aquilo era importante. Mas o mais importante para Jesus era a comunhão com o Pai. Ele estava orando. O que ele estava pedindo? Não sei. O que ele estava falando? Não sei. Uma coisa eu sei. Ele não precisava falar assim, meu nome, né? Ele não precisava falar, nós precisamos. Jesus respirava Deus. Nós necessitamos de respirar. Aliás, eu saí dali e vim para cá porque eu estava com um pouquinho de falta de ar, porque eu estava entre o Luiz e o Daniel. O Luiz é desse tamanho, o Daniel é desse. Eu fiquei ali, faltou ar, corri para lá, né? Respirar. Todo ser que respira, louve ao Senhor. O nosso respirar deve ser andar com Deus, andar na presença de Deus. Orai sem cessar, orai sempre. Segundo ponto, está no capítulo 4, versículos 1 e 2. Vamos ouvir agora os homens lendo, capítulo 4, versículos 1 e 2. Fiquem em pé os homens e vamos ler esses 2 versículos. Todos. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou ao Jordão e foi guiado pelo Espírito no deserto, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Até aí tá bom. Jesus sendo tentado no deserto. Quantos dias? Veja bem que aqui diz assim, 40 dias sendo tentado. Teve fome. E aí então a Bíblia relata algumas dessas tentações. 40 dias em oração e jejum, não comendo e sendo tentado pelo inimigo. 40 dias, esse número 40 me faz lembrar dos 40 anos que o povo de Deus esteve rodando no deserto. Deserto. Deus levou o povo para o deserto. O Espírito levou Cristo para o deserto. O povo no deserto foi tentado, foi. Jesus foi tentado, foi. Jesus caiu? Não. Mas o povo caía e levantava, e caía, e levantava, e caía. E de repente construía um Deus de ouro, um bezerro de ouro. Não cria. Era para pegar o maná do dia, ou as codornizes do dia. Não, eles queriam guardar, e aquilo apodrecia. Um povo que deu trabalho no deserto. E eu me lembro também de Adão. Presta atenção. Adão foi colocado num jardim. Ali ele caiu. E depois foi mandado para o deserto.
Deus expulsou Adão e Eva do paraíso, do jardim, para uma terra árida e seca. O que é isso? Deserto. Eu fico pensando nos inimigos de Deus, aqueles principados, potestades, o Lúcifer, e de repente olha para aquele homem no deserto, Adão, e fala para Deus: esse é o teu filho? Eu fico pensando o povo no deserto rodando, e desobedecendo, e atrás de ídolos, e os inimigos de Deus olham para Deus: esse é teu povo? Esse é teu filho? Não. Mas quando Jesus batizou e desceu aquela pomba, e ele orando em comunhão com o Pai, ele ouve a voz de Deus dizendo: este é meu filho, este é meu filho, em quem eu tenho prazer. Um filho que anda com Deus, um filho que tem comunhão dia após dia com esse Deus, um filho que ora, que conversa com Deus, um filho que ouve a Deus. E talvez nesse instante do batismo, Jesus estivesse ouvindo a Deus. Nós devemos orar porque deve ser o nosso respirar. Nós devemos orar porque nós devemos lembrar que somos humanos. Precisamos passar pelo batismo, pela cruz, dia após dia, mas precisamos andar em comunhão com o nosso Pai, porque sem Ele nós nada somos. Sem Ele nós somos um Adão, ou um povo girando no deserto. Mas com Ele nós vamos chegar a ouvir Ele dizer: este é o meu filho. Diga aí para o irmão, pergunta aí: você é filho de Deus? Só através de Cristo, não é? Terceiro ponto, Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6, versículo 12. Eu vou ler esse. Naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Diante das decisões que Jesus tinha que tomar, ele sempre falava com o Pai. Ele orou a noite inteira. Alguma dúvida que Jesus era um homem de oração, né? Um homem que tinha comunhão com o Pai? Ele orou a noite inteira. Os discípulos dormindo, né? Os discípulos aqui eram mais ali, tinha mais gente, porque foi nessa manhã que ele escolheu os 12, tomou a decisão de escolher os 12. Você já teve que escolher alguma coisa? Teve ou não? Se você não teve, você está morto, é só ir para o cemitério. Agora, dia após dia, ou semana após semana, nós temos alguma coisa que decidir, ou para decidir, não é verdade? Quanto tempo você ora para tomar a decisão? Não olhe para mim. Quando nós vamos tomar uma decisão, meus irmãos,
temos que consultar o nosso Deus, orar, falar com Ele, não é? Nem sempre, ou quase sempre não, você vai ter a certeza da decisão quando você toma. Mas, se der tempo, ainda consulte os pastores, ou o pastor, o teu líder espiritual, consulte a tua esposa. Quando eu tenho que tomar uma decisão, eu chamo a Lília. Se ela fala assim, isso aí é bom, pronto, eu já animo, não é? Mas se ela fala assim, pronto, desanimo. Mas é bom o desânimo, porque me leva a orar mais. Quando você tem que tomar uma decisão, consulte a Deus, consulte os irmãos, consulte a sua esposa e tome a decisão. Essa decisão vai ser sempre a correta? Não, nem sempre. Nem sempre. Quantos diáconos, até presbíteros nós escolhemos, orando, escolhemos, e de repente o camarada vai embora. Não tem a responsabilidade. E aí você vê, será que eu errei? Não é hora, porque depois que você toma a decisão, tomou, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossiga para o alvo. Mas Deus, eu descobri que Deus, Ele não abençoa decisões, Ele abençoa a intenção. E a intenção que você tem de consultá-lo, a intenção que você tem de colocar entre conselheiros e ser aconselhado, é uma intenção de Deus. Tomar decisões. Quando ele escolheu os 12, e 12 é um número que aparece sempre na Bíblia. Por exemplo, 12 filhos de Jacó, não é? As 12 tribos de Israel, os 12 apóstolos, as 12 portas do templo de Jerusalém, as 12 portas da cidade santa, que está em Apocalipse. É um número que aparece sempre. E Jesus escolheu aqueles 12. Você quando vai escolher, acontece, né, de se falar assim, eu vou escolher o Arlindo. Na hora do almoço, o Arlindo não, eu vou escolher o Luiz. Na hora da janta, não vou escolher o Luiz, eu vou escolher o Ed. Aí no outro dia cedo, eu vou escolher o Arlindo. Não é assim que a gente funciona? A gente funciona assim. Você vai, ouve uma opinião aqui, ouve outra aqui, lê um livro, ouve o pastor da televisão, consulte a Deus, nem que seja a noite toda, e escolha os seus 12, não é? Na Bíblia não tem o G12, certo? É o grupo de 12 discípulos aqui, dos apóstolos. Quem tem falta de sabedoria, ore, e escolha, e decida. Quem que tem uma decisão para tomar essa semana? Pode levantar o braço. Aí, o que você tem que fazer? Orar. Orar. E orar. Amém? Quarto, capítulo 9, versículo 18, de Lucas.
Vamos ouvir as mulheres de novo. Capítulo 9, versículos 18. Está aí até aí. Estando ele orando, tem uma tradução que fala em particular. A Bíblia às vezes é estranha, né? Porque estando ele orando em particular, ou à parte, achávamos ali presentes os discípulos. Pô, ele estava em particular, mas os discípulos estavam tudo ali, não é? Aí ele para de orar e vira para os discípulos: escuta, quem que os homens estão dizendo que eu sou? Você já ouviu a opinião de pessoas a respeito de você mesmo? Quem que o meu pai acha que eu sou? Quem que o Ed acha que eu sou? Como pensa o meu grupo de mim? Você já pensou isso? Você já ouviu isso aí? Quem que a minha esposa acha que eu sou? E a maioria das vezes, as pessoas vão falar de mim o que elas querem que eu seja. Mas eu, para Deus, sou o Bilão, ou o Abilinho, ou o Abílio Júnior. Eu sou único. Jesus não estava preocupado com o que as pessoas estavam achando dele. Não, ele queria saber, porque ele sabia quem ele era. O que ele queria saber é se as pessoas sabiam quem ele era. Meus irmãos, eu sou filho de Deus. Você é capaz de dizer isso para o outro aí? Então você sabe quem você é. O que mais? Eu sou pecador. A Bíblia diz que eu sou pecador. O que mais? A Bíblia diz que os demônios andam ao meu derredor, esperando uma brecha. Eu sei disso. Eu sei que sem Jesus eu nada sou. Agora, eu gostaria de que as pessoas soubessem que eu sou filho de Deus. Se eles não sabem, eu vou mostrar que eu sou. Jesus tinha certeza do que ele era. Ele não ia mudar, né? Não interessa o que você pensa de mim, interessa o que eu sou. Então nós devemos orar para discernir e afirmar o nosso caráter. A certeza de que eu sou filho, ter a certeza de que eu sou da família de Deus, ter a certeza de que eu faço parte de Cristo, ter a certeza, e eu devo orar para ter essa certeza, de que as pessoas vão começar e tem que começar a ver em mim um filho de Deus. Amém? Quinto, 11:1.
E os homens vão ler. Acharam? De uma feita, estava Jesus orando em certo lugar, quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Ok, até aí. Os discípulos, naturalmente, o João chegava para o Pedro e falava: Pedro, cadê o mestre? Ele está orando ali. Passava um dia, cadê o mestre? O Pedro, João, cadê o mestre? Ele subiu no morro, está lá a noite inteira orando. Cadê Jesus? Está ali atrás orando. Aí, uma manhã, eles falaram: escuta, mestre, você que ora tanto, ensina a gente a orar. Você é normal? Os discípulos eram. Eles viam Jesus orando, e a noite inteira, e no barco, isso, aquilo. Escuta, o mestre, ensina a gente a orar, porque nós não estamos. E aí Jesus ensina a oração do Pai Nosso. Mas um pouco mais para frente, ele vai dizer o seguinte, versículo 9: Por isso vos digo, pedi, e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar... Ou se pedir... Perdi aqui. Um peixe, lhe dará em lugar do peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, a vós que sois maus e sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará diga para o irmão, a quem lhe pedir. Lembra do juiz iníquo? Aqui tem de novo: vocês que são maus, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos? Imagina o pai, se você lhe pedir o Espírito Santo. Por que o Espírito Santo? Porque Deus quer que nós oremos. Deus quer que nós oremos sempre, sem cessar, para nós estarmos com Ele. Para nós não estarmos longe do Espírito, para nós não ficarmos longe do Pai, longe do Filho, que diz: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. O seu pedido é o de menos. Deus dá a hora que quiser, Deus cura a hora que Ele quer, Deus faz o milagre a hora que Ele quer. Isso não é problema para Ele. O problema para Ele é que nós vamos nos afastando dEle. O problema para Ele é que nós vamos, a hora que está tudo bem, vamos deixando a oração. E às vezes até desistimos quando a coisa está muito mal. Deus quer estar conosco. Desde Adão, Deus quer comunhão com o homem. Peça para estar sempre na presença de Deus. Peça o Espírito para mostrar: Senhor, eu não quero perder o contato com o Senhor. Eu quero estar perto, mais perto eu quero estar, meu Deus, de Ti. Amém? Em sexto lugar, Lucas 23, 34. Eu vou ler aqui.
Contudo, Jesus dizia, aonde foi isso? Na cruz. Ele estava na cruz, pregado, e olhou para baixo e dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sorte. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Meus irmãos, essa oração é uma oração de intercessão. Essa oração é uma oração que Jesus tira completamente os olhos dele mesmo. Exatamente no momento que ele tinha até um certo direito de olhar para ele mesmo. Ele podia ter dito: Senhor, eu não estou aguentando essa dor aqui que me furaram aqui. Senhor, eu não estou aguentando a dor dos pregos nos meus pés, nas minhas mãos. Senhor, eu fui cuspido, gozado, abandonado pelos discípulos. Pedro me negou, e eu estou. Jesus tira os olhos completamente dele e olha para aqueles que tinham feito tudo isso e diz assim: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que estão fazendo. Você já foi maltratado por alguém? Você já foi injustiçado por alguém? Você já foi xingado por alguém? É a hora de ir para a cruz. Porque só na cruz, João, nós tiramos os olhos do nosso próprio umbigo e olhamos para as pessoas que nos injustiçaram, as pessoas que nos atingiram, as pessoas que nos bateram, as pessoas que cuspiram em nós, que nos humilharam. Só na cruz eu vou conseguir dizer: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que estão fazendo. Quando você chegar nesse ponto, você está de verdade na cruz. Amém? Oração de intercessão. E finalmente, não, errei. Turma do... Tem mais um aqui. Lucas 24, 30. É o sétimo motivo de oração. Lucas 24, 30. Vamos ler todos. Todos. Aconteceu que quando estavam na mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo partido, lhes deu. Isso aqui é aquele trecho que Jesus está a caminho de Emaús com 2 discípulos. Eles não tinham reconhecido ele ainda, e de repente anoiteceu, e os discípulos convidaram ele para tomar um lanche, quem sabe até dormir ali naquele lugar, passar a noite. E aí eles puseram a mesa, e Jesus então, ele pegou o pão e abençoou. Tem uma outra tradução que diz agradeceu. Ele dividiu depois o pão. Ação de graças. Preste atenção no que eu vou falar, isso eu li, não é? Não tem inferno, não existe demônio
que resista à ação de graças para com Deus. Filipenses, e Paulo escreve em Filipenses: não andeis ansiosos de coisa alguma, antes tornai conhecidos as vossas petições diante de Deus, na oração, pela súplica, com ações de graça. E em seguida vem a paz, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações. Eu não sei se Deus vai te dar aquilo que você pediu, aquilo que você colocou em oração, mas uma coisa eu sei: que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações até o dia de Cristo Jesus. Você quer melhor resposta do que essa? Ação de graças. Aquele que não agradece a Deus, ele, no meio de tantas coisas positivas, ele vê uma negativa e fica com aquilo e vai embora com aquilo. Mas quem aprende a ação de graças, quem aprende a ser grato por todas as coisas, ele, no meio de tantas coisas ruins, ele vê as coisas boas que Deus está fazendo. Ontem eu estava lá no meu cunhado, antes de ontem, e comecei a lembrar com eles tudo que Deus já fez, tudo que Deus está fazendo nesses últimos 2 anos. E eles começaram a falar isso, aquilo, a comunhão do casal, a comunhão dos filhos, a comunhão dos filhos ali entre eles, o perdão que ele liberou para um pastor que ele estava inimigo, estava inimigo há muitos anos, e outras muitas coisas. Mas Deus ainda não curou. E pronto, derruba tudo. Seja grato a Deus. Sabe por quê? A Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas. Diga aí para o irmão: todas. Gratidão. E finalmente, eu combinei com o pessoal do louvor, quando eu falasse finalmente, e eu falei na hora errada, né? Mas acertei. Lucas 22, 44. Volta um pouquinho. Lucas 22, 44. Eu vou ler. Jesus no Getsêmani. E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue, saindo ou caindo sobre a terra. Você já teve uma agonia desse tamanho? A ponto de derramar gotas de lágrimas, gotas de sangue, ou de suor, sei lá? Diante de grande agonia, de um grande problema, de uma grande dificuldade, como o homem que Cristo ia passar, ele ia morrer. Ele ia passar pela cruz. Ele orava mais ainda. Você está em grande agonia? Não levanta a mão, porque a de Jesus era bem maior do que a sua. Mas você está em agonia? Ore mais. Diga para o irmão: você está em agonia? Ore mais. Jesus orou mais. E eu vou repetir uma coisa que eu disse no começo. Quando nós estamos normal, nós que somos normais,
Quando está tudo indo bem, nós oramos. Se você é um homem de oração, oramos, mas não oramos, não é? Mas quando piora um pouquinho, nós começamos a orar. Piora mais um pouquinho, aumentamos a nossa oração. Piora mais um pouquinho, aumentamos a nossa oração. Mas nós nos esquecemos de uma coisa, que além de nós estarmos orando, o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Além de nós estarmos orando, Jesus intercede por nós diante do Pai. E nós esquecemos disso tudo, e quando demora a resposta, fala a verdade, a gente diminui a oração. Tem gente que chega a desistir. Lembra do Lucas 18, quando Jesus, ele conta a parábola para nos mostrar que nós devemos orar sempre, sempre, sem esmorecer. Diga aí, sempre, irmão. Sempre, irmão. É o nosso respirar. Sempre, irmão, é o nosso ar. É andar com Deus, é estar com Deus. É ter comunhão com Deus, aquilo que Ele realmente quer que nós tenhamos. Orar sempre, sempre. Fique em pé e diga para o irmão, ore sempre, ore sem cessar, em nome de Jesus. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.